Vou contar a você as 7 mentiras do sucesso. John Milton diz que a mente está em seu próprio lugar e em si mesmo. Pode fazer um céu do inferno e um inferno do céu. O mundo em que vivemos é um mundo em que escolhemos para viver, quer consciente ou inconscientemente. Se escolhermos felicidade, é o que teremos. Se escolhermos miséria, assim será também. Como aprendemos no capítulo anterior, a crença é o alicerce da excelência. Nossas crenças são abordagens específicas, organizáveis e coerentes na percepção. São as escolhas fundamentais que fazemos sobre como entender nossas vidas e, assim, como vivê-las. É com elas que ligamos ou desligamos nosso cérebro. Assim, o primeiro passo em direção à excelência é encontrar as crenças que nos guiem em direção aos resultados que queremos. O caminho para o sucesso consiste em saber o seu resultado, agir, saber que resultados você está conseguindo e ter flexibilidade para mudar até se ter sucesso. O mesmo é verdade para as crenças. Você tem de encontrar as crenças que apoiam seu resultado, as crenças que o levem aonde quer ir. Se as suas crenças não fazem isso, você tem de pegá-las e tentar alguma coisa nova. Muitas pessoas ficam desconcertadas quando falo sobre as mentiras do sucesso. Quem quer viver de mentiras? Mas tudo o que quero dizer é que não sabemos como o mundo é, na realidade. Não sabemos se a linha é côncava ou convexa. Não sabemos se nossas crenças são verdadeiras ou falsas. No entanto, o que podemos saber é se elas funcionam, se nos apoiam, se tornam nossas vidas mais ricas, se nos fazem pessoas melhores, se ajudam a nós e aos outros. A palavra mentira não significa ser enganoso ou desonesto. Antes, é uma mentira útil de nos lembrar que, não importa o quanto acreditemos no conceito, devemos ser abertos para as outras possibilidades e contínuo aprendizado. Sugiro que olhe para estas 7 crenças e decida se são úteis para si. Encontrei-as repetidas vezes em pessoas de sucesso que modelei. Para modelar excelência, temos de começar com o sistema de crenças da excelência. Descobri que essas 7 crenças fortaleceram pessoas a ousar, fazer mais, adotar maiores medidas e produzir maiores resultados. Não estou dizendo que são as únicas crenças úteis do sucesso. São um começo. Elas funcionaram para os outros e gostaria que visse se funcionam para você também. Crença 1. Tudo acontece por uma razão e um fim, e isso não serve. Lembre-se da história de Mitchell. Qual foi a crença central que o ajudou a superar a adversidade? Ele decidiu aproveitar o que acontecera e trabalhar com isso a seu favor, de todo modo que pudesse. Da mesma forma, todas as pessoas de sucesso têm a estranha capacidade de focalizar o que é possível numa situação, que resultados positivos podem vir dela. Não importa quão negativo seja o retorno ou o feedback que tragam de seu ambiente, elas pensam em termos de possibilidade. Pensam que tudo acontece por uma razão, e isso as satisfaz. Acreditam que toda adversidade contém a semente de um benefício equivalente ou maior. Posso garantir-lhe que pessoas que conseguem resultados relevantes pensam dessa forma. Pense sobre isso em sua própria vida. Há um infinito número de maneiras de reagir a cada situação. Digamos que sua firma falhe ao tentar conseguir um contrato com o qual você tenha contado. Um contrato que você estava certo que merecia. Alguns de nós ficam magoados e frustrados. Podemos sentar em casa e lastimar, ou sair e nos embebedar. Alguns ficariam loucos. Podemos culpar a companhia que julgou o contrato, imaginando que são um bando de indivíduos ignorantes. Ou podemos nos culpar por arruinarmos uma coisa tida como certa. Tudo isso pode nos ajudar a desabafar um pouco, mas não resolverá o problema. Não nos deixa mais próximos do resultado desejado. É preciso muita disciplina para sermos capazes de refazer nossos passos, aprender lições penosas, reparar falhas e dar uma boa olhada às novas possibilidades. Mas é a única maneira de extrair um resultado positivo do que parecia um resultado negativo. Marilyn Hamilton, uma antiga professora e rainha de beleza, é uma mulher de negócios bem-sucedida em Fresno, Califórnia. É também a sobrevivente de um terrível acidente. Quando tinha 21 anos, caiu em um terreno pedregoso num acidente de voo livre que a deixou de cadeiras de rodas, paralisadas da cintura para baixo. Marilyn certamente poderia ter se concentrado numa porção de coisas que não podia mais fazer. Porém, concentrou-se nas possibilidades que estavam abertas para ela. Tentou ver, na tragédia, a oportunidade.
A princípio, ficou frustrado com sua cadeira de rodas, achou-a muito apertada e restritiva. Nem você nem eu podemos provavelmente ter qualquer ideia de como julgar a eficiência de uma cadeira de rodas, mas Marilyn Hamilton podia. Ela imaginou-se como a única capacitada para desenhar uma melhor. Assim, juntou-se a 2 amigos que faziam asas delta e começaram a trabalhar num protótipo de uma cadeira de rodas melhor. Os 3 formaram uma companhia chamada Motion Designs. É agora uma história de sucesso de muitos milhões de dólares, que revolucionou a indústria de cadeiras de rodas e tornou-se a pequena empresa do ano, da Califórnia, em 1984. Empregaram seu primeiro funcionário em 81, e agora tem 80 e mais de 800 revendedores. Pare um momento para pensar, outra vez em suas crenças. Em geral, você espera que as coisas funcionem bem ou mal? Você espera que seus melhores esforços sejam um sucesso? Ou espera que sejam contrários? Você vê o potencial em uma situação ou vê os obstáculos? Muitas pessoas tendem a enfocar o negativo mais que o positivo. O primeiro passo para mudar isso é reconhecer. Crenças em limites cria passos limitados. A chave é pôr de lado essas limitações e atuar com base num conjunto mais alto de recursos. Em nossa cultura, os líderes são as pessoas que veem as possibilidades, que podem ir a um deserto e ver um jardim. Impossível? O que aconteceu em Israel? Se você tiver uma forte crença na possibilidade, é certo que poderá consegui-lo. Crença 2. Não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultados. Essa crença é quase um corolário da número 1, e é também importante em si mesmo. Muitas pessoas em nossa cultura foram programadas para temer essa coisa chamada fracasso. No entanto, todos nós podemos pensar em ocasiões em que quisemos uma coisa e conseguimos outra. Fomos todos reprovados num teste, sofremos por um romance frustrante que não deu certo. Montamos um plano de negócios para ver tudo sair errado. Usei as palavras efeito e resultados porque é o que as pessoas bem-sucedidas veem. Elas não veem fracasso, não acreditam nele, isso não conta. As pessoas sempre conseguem alcançar algum tipo de resultado. Os super-sucessos de nossa cultura não são pessoas que não falham, mas simplesmente pessoas que sabem que, se tentarem alguma coisa e não obtiverem o resultado desejado, pelo menos terão tido uma experiência de aprendizado. Elas usam o que aprenderam e tentam alguma outra coisa. Tomam algumas novas medidas e produzem alguns novos resultados. Pense nisso. Qual é o único item, o único benefício que você tem hoje, a mais que ontem? A resposta, é claro, é a experiência. As pessoas que temem o fracasso fazem com antecedência representações internas do que poderá não funcionar. É isso que não lhes permite tomar a única medida que poderia assegurar o cumprimento de seus desejos. Você tem medo de fracasso? Bem, como se sente sobre o aprendizado? Você pode aprender com cada experiência humana e pode, por meio disso, ter sucesso em qualquer coisa que faça. Certa vez, Mark Twain diz: não há visão mais triste do que um jovem pessimista. Ele estava certo. Pessoas que acreditam em fracasso têm quase garantido uma existência medíocre. Fracasso é alguma coisa que só não é percebida por pessoas que conseguiram grandeza. Elas não residem com ele, não juntam emoções negativas a uma coisa que não funciona. Deixe-me compartilhar com você a história da vida de alguém. Trata-se de um homem que faliu no negócio aos 31 anos de idade, foi derrotado numa eleição para o Legislativo aos 32, faliu outra vez no negócio aos 34, superou a morte de sua namorada aos 35, teve um colapso nervoso aos 36, perdeu uma eleição aos 38, perdeu nas eleições para o Congresso aos 43, 46 e 48, perdeu uma disputa para o Senado aos 55, fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56, perdeu uma disputa senatorial aos 58, foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos. O nome do homem é Abraham Lincoln. Poderia ele ter se tornado presidente se tivesse visto suas perdas nas eleições como fracassos? É pouco provável. Há uma famosa história sobre Thomas Edison. Após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido, alguém perguntou-lhe: "Você vai ter 10.000 fracassos?" E ele respondeu: "Não falhei. Acabo de descobrir outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica."
tinha descoberto como outro conjunto de ações produzira um resultado diferente. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que sempre poderíamos ganhar, por medo de tentar, disse William Shakespeare. Vencedores, líderes, mestres, pessoas com poder pessoal, todos entendem se você tentar alguma coisa e não conseguir o efeito de que quer. Isso é simplesmente feedback. Você usa essa informação para fazer distinções mais preciosas sobre o que necessita para produzir os resultados que deseja. Certa vez, Buckminster Fuller escreveu: qualquer coisa que os seres humanos tenham aprendido, eles o fizeram como consequência do processo de tentativa e erro. Os humanos só aprenderam por meio de erros. Algumas vezes aprendemos com nossos erros, outras vezes com os erros dos outros. Pare um minuto para refletir sobre os 5 maiores, assim chamados, fracassos de sua vida. O que aprendeu com essas experiências? E provavelmente terem sido algumas das mais valiosas lições que teve na vida. Fuller usa a metáfora do leme de um navio. Diz que quando o leme está em um ângulo em relação a outro ângulo, o navio tende a manter o rumo, sem a intenção do timoneiro. Ele tende a corrigir o rumo, movimentando-a para trás, em direção à posição original em um processo interminável de ação e reação, ajustamento e correção. Imagine isso em sua mente, um timoneiro em mar tranquilo, dirigindo seu barco mansamente em direção ao seu destino, superando milhares de inevitáveis desvios de sua rota. É uma imagem agradável, e é um lindo modelo para o processo de viver com sucesso, mas a maioria de nós não pensa dessa maneira. Cada erro, cada engano, tende a fixar-se na bagagem emocional. É um fracasso que se reflete muito mal em nós. Muitas pessoas, por exemplo, ficam desanimadas porque são gordas. Suas atitudes com relação à obesidade não mudam em nada. Em vez disso, poderiam admitir o fato de que estão tendo sucesso na obtenção de um resultado chamado excesso de gordura e que agora vão conseguir um novo resultado chamado ser magro. Conseguiriam esse novo resultado praticando novas ações. Se você não estiver certo de que ações precisa para conseguir esse resultado, preste especial atenção ao capítulo 10. O modelo é alguém que conseguiu o resultado chamado ser magro. Descubra que ações específicas essa pessoa consegue, mental e fisicamente, para permanecer sempre magra. Consiga as mesmas ações e conseguirá os mesmos resultados. Enquanto encarar seu sucesso de peso como fracasso, você estará imobilizado. No entanto, no minuto em que mudá-lo para um resultado que conseguiu, portanto um resultado que você pode mudar outra vez, então seu sucesso estará garantido. A crença no fracasso é um modo de envenenar a mente. Quando armazenamos emoções negativas, afetamos nossa fisiologia, nosso processo mental e nosso estado. Uma das maiores limitações de grande parte das pessoas é seu medo de fracassar. Dr. Robert Schuller, que ensina o conceito de pensamento de possibilidade, faz uma grande pergunta. O que você tentaria fazer se soubesse que não poderia fracassar? Pense nisso. Como responderia? Se realmente acreditasse que não poderia falhar, poderia adotar toda uma série nova de medidas e conseguir novos resultados desejados, fortalecedores. Não estaria você ficando melhor tentando-os? Não é essa a única maneira de crescer? Portanto, sugiro que comece a compreender agora que não existe coisa como o fracasso. Há somente resultados. Você sempre produz um resultado. Se não é aquele que deseja, pode só mudar suas ações e produzirá novos resultados. Corte a palavra fracasso. Assinale a palavra resultado nesse livro. E comprometa-se a aprender com toda a experiência. Crença 3. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. Outro atributo que os grandes líderes e realizadores têm em comum é que operam a partir da crença de que criaram o mundo deles. A frase que você ouvirá com frequência é: sou responsável, cuidarei disso. Não é coincidência você ouvir o mesmo ponto de vista muitas vezes. Os realizadores tendem a acreditar que não importa o que aconteça, seja bom ou mal, eles o criaram. Se não realizaram isso com suas ações físicas, talvez o fizeram pelo nível e teor de seus pensamentos. Agora, não sei se isso é verdade. Nenhum cientista pode provar que seus pensamentos criaram nossa realidade, mas é uma mentira útil. É uma crença fortalecedora. Por isso, prefiro acreditar nela. Acredito que geramos nossas experiências na vida, seja por comportamento, seja por pensamentos, e que podemos aprender com todas elas. Se você não acredita que está criando o seu mundo, sejam seus sucessos ou fracassos, então está à mercê das circunstâncias.
As coisas simplesmente acontecem com você. Você é um objeto, não um sujeito. Deixe-me contar-lhe. Se eu tivesse essa crença, partiria agora e procuraria outra cultura, outro mundo, outro planeta. Por que ficar aqui se você é só um produto de forças externas do acaso? Assumir responsabilidade é, em minha opinião, uma das melhores medidas do poder e maturidade de uma pessoa. É também um exemplo de crença apoiando outras crenças, de capacidade sinergética de um sistema coerente de crenças. Se você não acredita em fracasso, se sabe que atingirá seu efeito, não tem nada a perder e tudo a ganhar, assumindo responsabilidade. Se você estiver no controle, terá sucesso. John Kennedy tinha seu sistema de crenças. Don Harrell certa vez disse que Kennedy tornou-se um verdadeiro líder durante o incidente da Baía dos Porcos, a fracassada invasão de Cuba, quando, perante o povo norte-americano, disse que aquilo foi uma atrocidade que nunca deveria ter acontecido, e então assumiu total responsabilidade pelo fato. Quando fez isso, transformou-se de jovem político hábil em verdadeiro líder. Kennedy fez o que todo grande líder deve fazer. Aqueles que assumem responsabilidade estão com força. Aqueles que evitam estão enfraquecidos. O mesmo princípio de responsabilidade mantém-se verdadeiro também no âmbito pessoal. Quase todos nós tivemos a experiência de tentar expressar uma emoção positiva para alguém. Tentamos dizer a alguém que o amamos, ou que entendemos o problema que ele está tendo. Mas se, em vez de passarmos essa mensagem positiva, eles a entendem como negativa, ficam transtornados e hostis. Em geral, nossa tendência é de também ficarmos aborrecidos, culpá-los, torná-los responsáveis por qualquer mal-entendido que tenha surgido. Essa é a maneira mais fácil, mas nem sempre é a mais sábia. O fato é que sua comunicação pode ter sido o acionador. Você ainda pode produzir o resultado de comunicação que deseja, se lembrar seu efeito, isto é, o comportamento que quer criar. Compete a você mudar seu comportamento, tom de voz, expressões faciais e assim por diante. Dizemos que o sentido da comunicação é a resposta que você obtém. Mudando suas ações, você pode mudar sua comunicação. Retendo responsabilidade, você retém o poder de mudar o resultado que produz. Crença 4. Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Muitas pessoas bem-sucedidas vivem pela crença útil de outras. Elas não acreditam que precisam saber tudo sobre tudo a fim de usá-las. Sabem como usar o que é essencial, sem sentir necessidade de aprofundar-se em cada detalhe. Se você estudar pessoas que estão com poder, descobrirá que têm um conhecimento elaborado sobre uma porção de coisas, mas frequentemente têm pouco domínio de cada detalhe de seu empreendimento. Falamos no primeiro capítulo sobre como a modelagem pode poupar para as pessoas um de nossos insubstituíveis recursos, o tempo. Observando as pessoas de sucesso, a fim de descobrir que ações específicas criam para conseguir resultados, nós tornamos capazes de duplicar suas ações e, assim, seus resultados em muito menos tempo. Tempo é uma das coisas que ninguém pode criar para você, mas realizadores invariavelmente conseguem ser ávidos quanto ao tempo. Eles extraem a essência de uma situação, tiram o que precisam e não se detêm no resto. É claro que, se estiverem intrigados com alguma coisa, se quiserem entender como o motor funciona ou como o produto é manufaturado, usam um tempo extra para aprender. Mas estão sempre conscientes do que mais precisam, sempre sabem o que é essencial e o que não é. Aposto que se eu lhe perguntar como funciona a eletricidade, você virá com alguma coisa entre uma resposta confusa e uma esquemática. Mas, de qualquer forma, está feliz por poder dar um toque no interruptor e acender as luzes. Duvido que muitos de vocês estejam agora sentados em suas casas lendo este livro à luz de velas. Pessoas de sucesso são boas em fazer distinções entre o que é necessário para elas entenderem e o que não é, a fim de, eficientemente, usar as informações deste livro e de usar tudo o que você é nesta vida. Deve descobrir que há um equilíbrio entre uso e conhecimento. Você pode passar todo o seu tempo estudando as raízes ou pode aprender a colher o fruto. Pessoas de sucesso não são sempre as que têm maiores informações ou maior conhecimento. É provável que haja muitos cientistas e engenheiros na Stanford e na Caltech que saibam mais sobre componentes de circuito de computadores do que Steve Jobs ou Steve Wozniak, mas eles são alguns dos mais eficientes em usar o que têm. São eles os que conseguem resultados. Crença 5. As pessoas são os seus maiores recursos.
Indivíduos de excelência, isto é, pessoas que conseguem resultados notáveis, quase universalmente têm um tremendo senso de respeito e de reconhecimento pelas pessoas. Têm um senso de equipe, de interesse comum e unidade. Se há alguma perspicácia no conteúdo da nova geração de livros sobre negócios, como Innovation and Entrepreneurship, In Search of Excellence ou The One-Minute Manager, é que não há sucesso duradouro sem relação entre as pessoas. E que a maneira de ser bem-sucedido é formar uma equipe de sucesso que esteja trabalhando junto. Todos nós vimos relatórios sobre fábricas japonesas onde trabalhadores e diretoria fazem as refeições no mesmo refeitório e onde ambos se entrosam para avaliar desempenhos. Seu sucesso reflete as maravilhas que podem ser realizadas quando respeitamos as pessoas em vez de tentar manipulá-las. Quando Thomas Peters e Robert Waterman Jr., autores de In Search of Excellence, apuraram os fatores que tornam grande as empresas, uma das coisas-chave que encontraram foi a intensa atenção para com as pessoas. Dificilmente há um tema mais penetrante em empresas excelentes do que o respeito pelo indivíduo, escreveram. Empresas bem-sucedidas são aquelas que tratam as pessoas com respeito e dignidade, que olham seus empregados como sócios, não como ferramentas. Notaram que, num estúdio, 18 dos 20 executivos de Hewlett-Packard entrevistados disseram que o sucesso da companhia dependia da filosofia das pessoas orientadas pela HP. A HP não é um varejo que negocia com o público ou uma companhia de serviços dependente de boa vontade. É um negócio dentro das mais complexas fronteiras da moderna tecnologia. Mas mesmo lá está claro que lidar com eficiência com pessoas é visto como o desafio predominante. Como em relação a muitas das crenças apresentadas aqui, também no caso desta é mais comum as pessoas fingirem que a aceitaram do que a adotarem na realidade. É fácil concordar com a ideia de tratar as pessoas, sejam de sua família ou do serviço, com respeito. Nem sempre é tão fácil fazê-lo. Enquanto você lê este livro, tenha em mente a imagem de um timoneiro reajustando a rota de seu navio, à medida que se desloca em direção a seu destino. Com a vida, é a mesma coisa. Temos que nos manter sempre alertas, reajustar nosso comportamento e recalibrar nossas ações, para termos certeza de estarmos indo onde queremos. Dizer que você trata as pessoas com respeito e fazê-lo não é a mesma coisa. Aqueles que são bem-sucedidos são mais eficientes em dizer aos outros como podemos fazer isso melhor. Como podemos aceitar isso? Como podemos conseguir resultados melhores? Eles sabem que para um homem sozinho, não importa quão brilhante seja, será muito difícil igualar os talentos reunidos de uma equipe eficiente. Crença 6. Trabalhar é prazer. Você conhece alguma pessoa que alcançou grande sucesso fazendo o que odeia? Eu não. Uma das chaves do sucesso é fazer um casamento bem-sucedido entre o que faz e o que gosta. Pablo Picasso certa vez disse: quando trabalho, descanso. Ficar sem fazer nada ou entreter visitantes deixa-me cansado. Podemos não pintar tão bem como Picasso, mas todos nós podemos fazer o melhor para encontrar trabalho que nos revigore e excite. E podemos trazer, por que quer que façamos no trabalho, muito dos aspectos do que fazemos do prazer. Mark Twain disse: o segredo do sucesso é fazer de sua vocação sua distração. É isso que as pessoas bem-sucedidas parecem fazer. Hoje em dia ouvimos falar muito de maníacos por trabalho. E algumas pessoas para quem o trabalho tornou-se uma obsessão, algo pouco saudável. Elas parecem não conhecer nenhum prazer fora de seu trabalho, mas chegam ao ponto de não poderem fazer mais nada. Os pesquisadores estão descobrindo coisas surpreendentes sobre alguns maníacos por trabalho. Alguns que parecem loucamente concentrados no trabalho porque o amam. Isso os desafia, os estimula a olhar o trabalho do modo como a maioria de nós olha o prazer. Eles o veem como uma maneira de expandir-se, aprender coisas novas, explorar novos caminhos. Alguns tipos de trabalho conduzem mais a isso do que outros? Claro que sim. A chave é dirigir seu caminho para aqueles empregos. Uma daquelas espirais ascendentes está trabalhando aqui. Se puder encontrar meios criativos para fazer seu trabalho, isso ajudará a mover-se em direção ao trabalho que é até melhor. Se você decide que trabalho é algo enfadonho, nada mais que uma maneira de trazer para casa o pagamento, é provável que ele nunca será alguma coisa mais. Falamos antes sobre a natureza sinergética de um sistema de crença coerente, a maneira positiva como crenças apoiam outras crenças positivas. Este é outro exemplo. Não penso que existam quaisquer trabalhos sem alternativas. Há somente pessoas que perderam o senso de possibilidade,
Pessoas que decidiram não assumir responsabilidades. Pessoas que decidiram acreditar no fracasso. Não estou sugerindo que você deva se tornar um maníaco por trabalho. Não estou sugerindo que você deva fazer seu mundo girar em torno de seu trabalho. Mas estou sugerindo que enriquecerá seu mundo e seu trabalho se tentar colocar nele a mesma curiosidade e vitalidade que coloca em seu lazer. Crença 7. Não há sucesso permanente sem confiança. Indivíduos que têm sucesso têm crença no poder da confiança. Se há uma única crença que parece quase inseparável do sucesso, é a de que não há grande sucesso sem grande confiança. Se você olhar para as mais bem-sucedidas pessoas em qualquer campo, descobrirá que não são necessariamente as melhores e as mais brilhantes, as mais rápidas e as mais fortes. Descobrirá que são aquelas com maior confiança. A grande bailarina russa Anna Pavlova disse certa vez: seguir um objetivo sem parar. Esse é o segredo do sucesso. E só outra maneira de exprimir nossa fórmula do sucesso definitivo: conhecer seu efeito, modelar o que funcione, tomar medidas, desenvolver o sentido da perspicácia para saber o que está conseguindo e continuar aprimorando-o até conseguir o que quer. Vemos isso em qualquer campo, mesmo naqueles em que a habilidade natural parece ser predominante. Nos esportes, por exemplo, o que fez de Larry Bird um dos melhores jogadores de basquete. Muitas pessoas ainda estão imaginando: ele é lento, não pode pular. No mundo de donzelas graciosas, ele algumas vezes parece estar jogando em câmera lenta. Mas quando chega o momento exato, Larry Bird é bem sucedido porque possui uma confiança imensa na vitória. Ele pratica com afinco. Tem mais obstinação mental, joga com mais garra, ele quer mais. Consegue mais de suas habilidades que quase todos os outros. Pete Rose abriu seu caminho para o livro dos recordes da mesma maneira, usando com frequência seu compromisso para com a excelência, como uma força que o dirigia para colocar tudo o que podia em tudo o que fazia. Tom Watson, o grande jogador de golfe, não era nada especial em Stanford, era só outro garoto no time, mas seu treinador ainda se maravilhava com Watson, dizendo: nunca vi alguém praticar tanto. A diferença de puras habilidades físicas entre os atletas raras vezes diz alguma coisa. É a qualidade do compromisso que separa os bons dos grandes. Compromisso é um componente importante do sucesso em qualquer campo. Antes de atingir o apogeu, Don Ryder era uma lenda como o mais esforçado repórter de televisão em Houston. Eles ainda falam que quando fez uma reportagem pendurado numa árvore, enquanto um furacão rugia em direção à costa do Texas, ouvi outro dia alguém falar sobre Michael Jackson e dizer que ele era um milagre surgido da noite para o dia. Milagre da noite para o dia? Michael Jackson tem grande talento? Certo, ele tem. Ele trabalhou esse talento desde os 5 anos de idade. Tem dado espetáculos desde então, praticando seu canto, aperfeiçoando sua dança, escrevendo suas canções. É claro que tinha algum talento natural. Ele também cresceu num ambiente que o ajudou. Desenvolveu sistemas de crença que o estimularam. Teve muitos momentos de sucesso disponíveis. Teve uma família que o guiou. Mas o pano de fundo era que ele queria pagar o preço. Gosto de usar a expressão WT, whatever it takes. Isto é, o que for necessário. As pessoas bem-sucedidas estão a fim de fazer o que for necessário para terem sucesso, sem, é claro, prejudicar alguém. Isso, tanto quanto alguma outra coisa, é o que elas distinguem das outras. Existem mais crenças que favorecem a excelência? Certo que sim. Quanto mais você pensa nelas, tanto melhor. Com este livro, você irá ficar ciente de distinções adicionais ou critérios que pode juntar. Lembre-se, o sucesso deixa pistas. Estude aqueles que são sucesso. Descubra as crenças-chave que tem e que intensificam a habilidade para tomar medidas efetivas consistentemente e produzir resultados relevantes. Essas 7 crenças fizeram maravilhas para os outros antes de você. E acredito que possam fazer maravilhas por você, se puder comprometer-se firmemente com elas. Depois, irei compartilhar com vocês técnicas poderosas que podem ajudá-los a fazer uso do que aprenderam.